Imagine a seguinte cena. Um homem está com o peito aberto sobre uma maca. O coração dele está exposto. Há sangue nas mãos do médico. O monitor cardíaco bipa com aquela cadência que separa os vivos dos mortos. E então a porta da sala cirúrgica se abre com uma violência que faz todos girarem a cabeça. Um policial entra, com a mão na arma, e diz: Doutor Eduardo Saraiva, o senhor está preso. Antes de continuar, queremos saber: de onde você está nos assistindo agora? Escreva nos comentários o nome da sua cidade, do seu estado, do seu país, porque o que você vai ouvir hoje acontece em todo lugar e precisa parar. Era uma terça-feira comum no Hospital Municipal de Serrana do Vale, uma cidade pequena no interior, daquelas onde todos se conhecem pelo primeiro nome, onde o único semáforo da avenida principal pisca amarelo depois das 10 da noite, e onde o hospital público é, para a maioria das famílias, a única diferença entre sobreviver e não sobreviver. O doutor Eduardo Saraiva tinha 43 anos, cabelos começando a embranquecer nas têmporas e mãos que a equipe descrevia como mãos de milagre. Ele era o único cirurgião cardiovascular em um raio de 200 quilômetros. Não era uma figura folclórica, era uma necessidade biológica da região. Sem ele, o hospital simplesmente não sabia o que fazer com corações que falhavam. Naquela tarde, o doutor operava um homem chamado Renato, 41 anos, mecânico. Pai de 3 filhos, sendo o caçula com apenas 4 anos. Renato havia esperado 8 meses na fila do Sistema Único de Saúde para aquela cirurgia. 8 meses dormindo mal, com falta de ar, sentindo o próprio coração palpitar de um jeito errado, como um motor que vai parar a qualquer momento. Finalmente, o dia havia chegado. O tórax estava aberto. O aneurisma aórtico estava à vista. O doutor trabalhava com a concentração absoluta de quem sabe que 1 milímetro a mais ou a menos decide tudo. Foi nesse exato momento que o inspetor Márcio Braga entrou na sala. Ele tinha 48 anos, 1,82 m de altura, ombros largos e uma postura que ele próprio cultivava como se fosse um monumento. 22 anos na corporação, uma carreira construída sobre o medo alheio. Ele entrou usando o colete da polícia, a mão repousando na cintura, perto do coldre, como quem quer que todos vejam o coldre. A enfermeira-chefe, Carmen, foi a primeira a reagir. Ela se jogou na frente dele gritando que aquele era um ambiente estéril, que havia uma cirurgia em curso, que um paciente podia morrer. O inspetor olhou para ela da forma que homens acostumados a não ouvir não olham para quem tenta dizer não. Um olhar de tédio e ameaça ao mesmo tempo. Carmen disse que aquilo era impossível, que havia uma vida em jogo, que ele precisava esperar do lado de fora. O inspetor respondeu que ele tinha uma ordem judicial e que ordem judicial não esperava a hora de ninguém. Acrescentou que se ela não saísse da frente, a acompanharia também. O doutor Eduardo ergueu os olhos acima da máscara cirúrgica. Sua voz saiu com uma calma quase sobre-humana. Ele disse que havia um paciente com o tórax aberto à sua frente, que o senhor podia ver claramente, e que precisava de exatamente 5 minutos para estabilizá-lo. Apenas 5 minutos. Depois disso, cooperaria com o que fosse necessário. O inspetor Márcio caminhou até a maca, olhou para o corpo aberto de Renato sem qualquer expressão e disse que bandido não escolhia a hora de ser preso. A equipe ficou paralisada. Aquelas palavras, bandido não escolhe hora, ecoaram no silêncio da sala como algo que não deveria existir no mesmo universo onde um coração aberto pulsava a centímetros das mãos do médico. O doutor Eduardo foi algemado. As luvas cirúrgicas ainda estavam em suas mãos.
O avental ainda estava manchado de sangue de Renato. Ele foi tirado da sala com os braços para trás, sem gritar, sem se debater, apenas olhando para trás, para a mesa onde seu paciente estava, com um olhar que a enfermeira Carmen descreveria meses depois, em depoimento, como o olhar de alguém que sabe que não vai conseguir chegar a tempo. E ela estava certa. 42 minutos depois, sem nenhum outro profissional com condições de concluir aquela cirurgia, Renato entrou em parada cardíaca. A equipe tentou ressuscitá-lo por 23 minutos. Não conseguiram. O monitor, que antes bípava com cadência de vida, passou a emitir um som único, longo, sem fim. Um som que a esposa de Renato, Silvana, que esperava no corredor segurando uma revista sem ler nenhuma página, ouviu atravessar a parede e entendeu antes mesmo que alguém viesse falar com ela. Ela entendeu pelo som, e seus joelhos dobraram ali mesmo no corredor de linóleo cinza do Hospital Municipal de Serrana do Vale. Aqui está o detalhe que vai te deixar sem ar. A prisão do Dr. Eduardo Saraiva não foi motivada por crime algum. Não havia desvio de medicamentos, não havia corrupção, não havia uma única prova real de absolutamente nada. O que havia era o orgulho ferido de um homem com uma arma na cintura. E isso, em certas cidades, é mais do que suficiente. Tudo havia começado 6 meses antes daquela terça-feira, num corredor da unidade de terapia intensiva do mesmo hospital. O filho do inspetor Márcio, um rapaz de 22 anos chamado Tiago, havia sofrido um acidente de moto. Fratura em 3 costelas, contusão pulmonar, dor intensa. O Dr. Eduardo acompanhou o caso como consultor, avaliou o prontuário com atenção e tomou uma decisão clínica baseada em protocolo. Não prescreveria opioides para o controle da dor. O histórico familiar de Tiago apresentava fatores de risco para a dependência química e havia alternativas igualmente eficazes e mais seguras. Ele explicou isso ao inspetor Márcio com toda a paciência e clareza que um médico oferece quando acredita que o familiar do paciente vai compreender. Mas o inspetor Márcio não era o tipo de homem acostumado a ouvir explicações. Era o tipo acostumado a dar ordens. Ele disse ao doutor, no corredor da UTI, na frente de 3 enfermeiros que depois confirmariam em depoimento que ele era policial há mais de 20 anos e que nenhum médico metido a sabido ia mandar nele dentro do próprio hospital. Disse que o filho dele estava com dor e que a dor ia acabar, do jeito que ele quisesse. Acrescentou, baixando a voz, mas não o suficiente para que os enfermeiros não ouvissem, que o doutor ia aprender a respeitar quem merecia respeito: o doctor. Eduardo manteve a decisão clínica. Tiago se recuperou bem, sem opioides, em 12 dias. O inspetor Márcio não esqueceu. Nos meses seguintes, ele usou sua posição para abrir uma investigação interna contra o doutor. Conseguiu que um investigador subordinado, sem independência para dizer não ao chefe, registrasse uma denúncia anônima de suposto desvio de medicamentos controlados no hospital municipal. A denúncia era anônima porque ninguém havia feito essa denúncia de verdade. Ela foi simplesmente inventada, redigida em uma tarde e inserida no sistema como se fosse uma queixa legítima. A investigação foi conduzida pelo próprio inspetor Márcio. Ele mesmo escolheu quem ia investigar. Ele mesmo decidiu quais documentos seriam analisados. Ele mesmo concluiu, após 3 semanas, que havia indícios suficientes para uma ordem de prisão temporária. A prova mais concreta que ele apresentou ao juiz foi uma nota fiscal com erro de digitação. Um número de lote de medicamento que não batia com o estoque do hospital. O erro, como qualquer contador ou farmacêutico de 2º grau teria identificado em 2 minutos, era de digitação humana no sistema de entrada do almoxarifado. Uma vírgula no lugar errado, uma letra trocada. O tipo de coisa que acontece em qualquer hospital do país
toda semana. O juiz que assinou a ordem de prisão era novo no cargo. Estava em seu 4º mês. Havia sido pressionado pelo sistema de relacionamentos que une certas delegacias a certos gabinetes em cidades pequenas. Essa teia invisível, onde favores circulam em vez de dinheiro, e onde dizer não ao inspetor Márcio podia significar uma série de inconveniências burocráticas inexplicáveis. Ele assinou. E assim, com uma nota fiscal com erro de digitação e uma denúncia que não existia, um homem que havia salvo centenas de vidas no interior do estado foi algemado enquanto tentava salvar mais uma. Há um detalhe que a história reservou como um soco no estômago. 2 anos antes daquela tarde, o inspetor Márcio Braga havia dado entrada no mesmo hospital municipal com uma crise hipertensiva grave. Pressão arterial em níveis que podiam provocar um acidente vascular cerebral a qualquer momento. O plantonista havia acionado emergencialmente o doutor Eduardo Saraiva, que estava de folga, que foi ao hospital às 23 horas de um domingo, que ficou 2 horas ao lado do leito ajustando a medicação, até que os números voltassem ao seguro. O inspetor Márcio havia saído do hospital 2 dias depois. Tinha passado pelo consultório do doutor para agradecer. Tinha apertado sua mão. Tinha dito que não esqueceria. Tinha razão. Não esqueceu. Só que o que ficou gravado nele não foi a gratidão. Nenhum segredo sobrevive a um celular. E naquela terça-feira, dentro do Hospital Municipal de Serrana do Vale, havia um celular apontado para o vidro da sala cirúrgica desde o momento em que o inspetor Márcio empurrou a porta. O dono do celular era Davi, técnico de enfermagem, 26 anos, filho de uma auxiliar de limpeza aposentada e de um motorista de ônibus. Ele não era ativista, não era jornalista. Era um rapaz que havia visto muita coisa errada acontecer em silêncio durante os 4 anos em que trabalhava naquele hospital, e que havia decidido, em algum momento indefinido de sua vida, que ia parar de ser apenas uma testemunha. Ele gravou tudo, cada segundo. A entrada do inspetor, os gritos da enfermeira Carmen, a voz calma do doutor Eduardo pedindo 5 minutos, a resposta do policial sobre bandido não escolher hora. O momento em que as algemas fecharam sobre os pulsos do médico, ainda cobertos pelas luvas cirúrgicas cor de borracha azul. E o olhar do doutor ao ser levado para fora, virando o rosto para trás, na direção da mesa onde Renato estava. Davi ficou parado no corredor por quase 1 minuto depois que a porta se fechou. Depois, olhou para o vídeo de 3 minutos e 42 segundos que havia gravado. Respirou fundo. E enviou para um grupo de moradores do bairro onde morava com a legenda: "Isso acabou de acontecer aqui no Municipal. Alguém precisa ver isso?" Em 40 minutos, o vídeo havia saído do grupo de bairro para grupos de profissionais de saúde. Em 1h20, estava em perfis de jornalismo investigativo. Em 2 horas, estava nos principais portais de notícia do país. As imagens eram tremidas em alguns momentos, com o vidro da sala provocando um leve reflexo, mas o que se via era inconfundível e irrefutável. A internet reagiu com uma velocidade que parecia ira acumulada. Os comentários se multiplicavam em cascata. Pessoas que nunca haviam se manifestado sobre nada compartilhavam o vídeo com palavras em maiúsculas. Médicos e enfermeiros de outros estados gravavam respostas furiosas. Entidades médicas publicavam notas de repúdio. Uma deputada federal pediu a convocação urgente do secretário de Segurança Pública. A hashtag "Deixa o doutor operar" entrou nos trending topics nacionais em menos de 3 horas e ficou lá por 2 dias. Dentro do hospital, o colapso era emocional e funcional ao mesmo tempo. Enfermeiras,
choravam nos corredores. Um grupo de médicos do pronto-socorro se recusou a iniciar novos atendimentos eletivos em protesto, permanecendo apenas para emergências absolutas. A diretora do hospital, doutora Patrícia Mourão, convocou uma reunião de crise que degenerou em 40 minutos de pessoas falando ao mesmo tempo, enquanto ela tentava descobrir o que diria a imprensa que já se aglomerava na entrada. E então, Silvana chegou ao hospital. Ela não sabia ainda da gravação. Não sabia do vídeo. Não sabia que o país inteiro estava assistindo ao que havia acontecido com seu marido. Ela soube apenas que Renato havia morrido, que a cirurgia não havia sido concluída. E então, alguém, com a crueldade involuntária de quem acha que a família precisa saber de tudo, mostrou o vídeo a ela num celular, no corredor, 40 minutos depois que o corpo de seu marido havia sido coberto com um lençol branco. Silvana assistiu ao vídeo sem fazer um som, até o final. Depois, entregou o celular de volta, levantou os olhos para a pessoa ao lado e disse com uma serenidade que era mais aterrorizante do que qualquer grito que ela o... Meu marido esperou 8 meses para esta cirurgia e eles mandaram embora o único médico que podia salvá-lo. Eu quero saber o nome de quem fez isso e eu quero que o Brasil inteiro também saiba. 2 horas depois, assessorada por um advogado que se apresentou voluntariamente ao saber do caso, Silvana convocou uma coletiva de imprensa. Ela foi com os 3 filhos. O caçula, 4 anos, não entendia o que estava acontecendo, mas sentiu alguma coisa no ar e ficou quieto, com a cabeça no ombro da mãe, enquanto as câmeras clicavam. Quando o escândalo é grande demais para ignorar, certos sistemas fazem uma coisa muito específica. Não negam, não investigam, simplesmente mudam o ângulo, jogam luz em outro lugar e esperam que as pessoas se cansem. Antes de continuar, se esta história está tocando em algo que você acredita, compartilhe agora. Porque histórias como essa precisam chegar a quem ainda pode mudar alguma coisa. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque toda semana temos histórias como esta que o sistema prefere que você não ouça. Na manhã seguinte ao vídeo explodir nas redes, o delegado titular da comarca, Dr. Osvaldo Figueiredo, deu uma entrevista de 4 minutos para uma emissora local. Ele estava de terno azul marinho, a gravata bem ajustada, o rosto tranquilo de quem passou a madrugada praticando o que ia dizer. Declarou, com a voz pausada de quem acha que a cadência da fala substitui a substância das palavras, que o inspetor Márcio Braga havia cumprido sua função dentro dos limites legais, que havia uma ordem judicial válida e que o Estado não podia escolher o momento de aplicar a lei. Finalizou dizendo que lamentava profundamente o ocorrido com o paciente, mas que a responsabilidade pela continuidade da cirurgia era do hospital, não da polícia. A internet demorou exatos 8 minutos para encontrar o fato de que Osvaldo Figueiredo e Márcio Braga haviam trabalhado juntos durante 11 anos na mesma delegacia. E mais 5 minutos para descobrir que os dois frequentavam o mesmo clube de caça e pesca nos fins de semana. O Conselho Regional de Medicina, acionado ainda na noite anterior, emitiu uma nota classificando a prisão como gravemente atentatória ao exercício da medicina e aos direitos do paciente, e solicitou formalmente a abertura de sindicância. A solicitação foi recebida pelo Departamento Jurídico da Secretaria de Segurança Pública e colocada em uma fila de análise que, conforme documentos obtidos posteriormente pela imprensa, levaria entre 60 e 90 dias úteis para ser apreciada. Enquanto isso, os amigos de Márcio na delegacia trabalhavam em silêncio para refazer a narrativa. Circularam informações para veículos de menor alcance, sugerindo que o Dr. Eduardo tinha histórico de conflitos com pacientes, que havia reclamações arquivadas contra ele, que a denúncia original tinha fundamento real. Nenhuma dessas informações era verdadeira,
Mas em cidades pequenas, onde a voz do delegado ainda tem peso de autoridade, a mentira tem tempo de se instalar antes de ser desmentida. Foi nesse contexto que o advogado de Silvana encontrou o detalhe que mudaria tudo. Procurando nos arquivos do hospital o histórico de pacientes do inspetor Márcio Braga, por razões que ele mesmo não saberia explicar com clareza naquele momento, o advogado encontrou o prontuário. A internação de 2 anos atrás, a crise hipertensiva severa, a notificação de acionamento emergencial do Dr. Eduardo Saraiva. A anotação do médico no relatório de alta. Paciente estável. Acompanhamento preventivo recomendado. Resposta satisfatória ao tratamento. O inspetor Márcio havia sido salvo pelo mesmo doutor que mandou algemar. O advogado ficou olhando para aquele papel por um longo tempo. Depois ligou para Silvana e disse apenas que havia encontrado algo importante. Ela perguntou o que era. Ele disse que era o tipo de coisa que as pessoas chamam de karma, quando não sabem mais o que dizer. A família de Renata era simples. Não tinham recursos, não tinham conexões, não tinham ninguém com estrela no peito ou toga nas costas. O que tinham era a verdade. Um vídeo inegável e uma viúva com 3 filhos que olhava para a câmera sem desviar o olhar. E às vezes, isso é mais poderoso do que qualquer cargo. Silvana não pediu vingança nas entrevistas. Não usou palavras de ódio. Falava de Renato com uma ternura que atravessava a tela e chegava inteira do outro lado. Contava que ele tinha o hábito de deixar bilhetinhos na lancheira dos filhos, que cantava desafinado no chuveiro toda manhã e que isso era o som que ela mais ia sentir falta. Que na última noite, antes de ir para o hospital, ele fez panqueca para o jantar porque o caçula tinha pedido, e comeu rindo, mesmo com a barriga já doendo de ansiedade pela manhã seguinte. Cada detalhe que ela contava era uma flecha direta. E o Brasil ouvia. E o Brasil sentia. E o Brasil não esquecia. Nas delegacias e gabinetes que tentavam fazer aquilo passar em branco, havia um mal-estar crescente. A sensação de que a narrativa havia escapado do controle, de que desta vez o escudo não ia segurar. De que o rosto daquela mulher com os 3 filhos e a foto do marido mecânico que esperou 8 meses era mais forte do que qualquer assessoria de imprensa, mais forte do que qualquer nota oficial, mais forte do que qualquer aliança entre delegado e inspetor firmada num clube de caça e pesca num fim de semana qualquer. A tempestade estava chegando, e desta vez ninguém conseguiria fechar as janelas a tempo. Há momentos em que uma única pessoa, no lugar certo, na hora certa, muda tudo. E às vezes essa pessoa está simplesmente jantando em casa quando o celular toca. Era quase 21 horas quando a doutora Verônica Campos recebeu o link do vídeo. Ela estava na mesa da cozinha, a filha de 12 anos ao lado fazendo tarefa de matemática, o marido servindo o arroz. O celular vibrou. Ela olhou, abriu, deu play. Verônica tinha 46 anos e 18 anos de carreira como procuradora estadual. Havia conduzido investigações que derrubaram prefeitos, que expuseram esquemas de fraude em licitações de hospitais, que colocaram atrás das grades pessoas que achavam que o cargo era um escudo eterno. Ela não era uma mulher que se emocionava facilmente. Havia desenvolvido, ao longo de quase 2 décadas, uma camada de distância entre o que via profissionalmente e o que sentia como ser humano, não por frieza, mas por necessidade de sobrevivência emocional. Mas o vídeo atravessou essa camada. Ela assistiu uma vez, depois assistiu de novo. Sua filha perguntou o que era. Verônica desligou a tela do celular, pousou os talheres e disse ao marido com uma calma que ele já aprendera a reconhecer como o sinal mais sério que ela tinha, que era preciso cancelar tudo para o dia seguinte.
Ela ligou para o primeiro assistente ainda à mesa do jantar. Disse que no dia seguinte, às 7 da manhã, queria toda a equipe reunida, que haveria material para análise, que era urgente. Desligou. Ligou para o segundo assistente. Repetiu as instruções. Depois ficou um longo momento olhando para o prato ainda meio cheio e disse para ninguém em particular que havia algumas coisas que simplesmente não podiam esperar até a manhã seguinte, mesmo que a manhã seguinte já fosse a decisão mais rápida possível. Enquanto Verônica organizava sua ofensiva com a metodologia cirúrgica que era sua marca, o país entrava em ebulição. O Conselho Federal de Medicina publicou uma nota às 22 horas que não usava o tom diplomático habitual dos documentos oficiais. Classificou o ato do inspetor Márcio como crime contra o exercício da medicina e violação direta ao direito à vida do paciente. Usou a expressão barbárie institucionalizada e exigiu resposta imediata do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde. A nota foi compartilhada 340 mil vezes até a meia-noite. O Ministério da Saúde emitiu uma nota às 23 horas dizendo que acompanhava o caso com profunda preocupação e que as devidas providências seriam tomadas. Era o tipo de nota que diz muito pouco usando muitas palavras. E o Brasil, que havia aprendido a ler entre as linhas do oficialês, entendeu exatamente o que aquilo significava. Que sem mais pressão, nada aconteceria. A pressão veio. Médicos de plantão em hospitais públicos de 12 estados diferentes organizaram, via grupos de aplicativo de mensagens, uma paralisação simbólica dos atendimentos eletivos na manhã seguinte. Manteriam apenas os casos de emergência absoluta. A ação foi comunicada com antecedência às diretorias dos hospitais para que não houvesse risco a pacientes em estado grave. Era um protesto calculado, responsável e, ao mesmo tempo, devastadoramente eficaz como mensagem. Significava que o sistema de saúde do país estava olhando para o que acontecera em Serrana do Vale e dizendo: isso nos diz respeito a todos. Do outro lado da cidade, o inspetor Márcio Braga estava sentado no sofá da sala de sua casa, assistindo ao noticiário, quando percebeu que o nome que os apresentadores repetiam era o dele. Que o rosto que aparecia nas imagens de arquivo era o seu. Que a voz que descrevia o que havia acontecido com uma gravidade crescente estava descrevendo algo que ele havia feito naquela tarde com a tranquilidade de uma rotina qualquer. Ele desligou a televisão. Ficou um tempo no escuro. Depois pegou o celular para ligar para o delegado Osvaldo. A chamada foi para a caixa postal 3 vezes seguidas. Na quarta tentativa, Osvaldo atendeu com a voz de quem claramente não estava dormindo, mas preferia fingir que estava. Disse apenas que era melhor eles não falarem por enquanto, que ia ficar complicado, que Márcio devia contratar um bom advogado, e desligou. O inspetor Márcio ficou com o celular na mão por um longo tempo. Do lado de fora, a rua estava silenciosa. Mas do lado de dentro, algo que ele havia construído durante 22 anos começava a rachar pelas fundações. Não era o emprego, não era a reputação, era a convicção de que ele era intocável. E essa convicção, uma vez rachada, não se conserta. Ninguém convocou aquela manifestação. Ninguém organizou, ninguém distribuiu panfletos, ninguém alugou o carro de som. Na manhã seguinte, às 7h30, havia 230 pessoas em frente à delegacia de Serrana do Vale, usando jalecos brancos. Professoras que tinham jalecos de laboratório de escola. Estudantes de medicina que usavam os seus de estágio. Aposentados que foram à farmácia na véspera e compraram avental de cozinha branco porque era o que tinham. Uma senhora de 71 anos que costurou durante a madrugada um jaleco de pano, usando uma camiseta velha do marido, porque queria estar lá,
e queria estar da forma certa. Era um ato espontâneo, e por isso mesmo era o mais poderoso tipo de ato que existe. A família de Renato chegou às 8. Silvana vestia preto. Segurava uma foto ampliada em cartolina. O rosto de Renato sorrindo numa foto de aniversário do filho do meio, com o chapéu de festa ainda na cabeça, os olhos brilhando com aquele tipo de alegria que não se performa. O filho mais velho, de 13 anos, carregava uma placa feita à mão com letras azuis que dizia: "Meu pai esperou 8 meses. Não devia ter esperado mais." Quando Silvana chegou ao microfone improvisado por um morador que havia trazido uma caixa de som de casa, ligada numa extensão que saía pela janela da padaria ao lado, o silêncio que caiu sobre aquela multidão era diferente do silêncio comum. Era um silêncio de atenção absoluta. O tipo que as pessoas fazem quando sabem que o que vão ouvir vai ficar com elas. Ela não usou palavras grandes, não fez discurso. Disse apenas que seu marido tinha o nome de Renato e que Renato não era um número, não era um caso, não era uma estatística de saúde pública. Era o homem que deixava bilhetinhos na lancheira dos filhos. Era o homem que cantava desafinado no chuveiro todo dia. Era o homem que fez panqueca na última noite antes da cirurgia, porque o filho caçula tinha pedido. E que esse homem estava morto não porque seu coração fosse fraco demais, mas porque alguém havia tirado do lado dele a única pessoa que sabia consertar aquele coração. Uma mulher na terceira fila começou a chorar sem fazer barulho. Depois, a que estava ao lado. Depois outra. Era aquele tipo de choro silencioso que é mais devastador do que o choro alto, porque significa que a emoção ultrapassou a capacidade de expressão. Enquanto isso, dentro da delegacia, o inspetor Márcio assistia pela janela basculante. Havia chegado mais cedo do que o normal, talvez por não conseguir ficar em casa, talvez por algum instinto equivocado de que era melhor estar em terreno familiar. Ele ficou atrás da veneziana entreaberta, olhando para aquelas 230 pessoas, e pela primeira vez em muitos anos sentiu algo que não sabia bem nomear. Não era exatamente arrependimento, era algo menor e mais íntimo que isso. Era a percepção de que havia subestimado as dimensões do que havia feito. A investigação sobre desvio de medicamentos foi oficialmente encerrada naquela manhã. A procuradora Verônica Campos havia passado a noite com sua equipe revisando cada documento da investigação conduzida pelo inspetor Márcio. O que encontraram foi, em suas próprias palavras, registradas no depoimento posterior, a investigação mais fraudulentamente construída que havia visto em 18 anos de carreira. Não havia testemunhas reais. Não havia laudos periciais. Havia uma denúncia anônima sem rastro verificável e uma nota fiscal com erro de digitação que qualquer estagiário de contabilidade teria descartado em 2 minutos. O Dr. Eduardo Saraiva foi solto às 10h47 daquela manhã. Ele saiu da carceragem com a mesma roupa que vestia na véspera. O avental cirúrgico havia sido recolhido como evidência. Estava com o cabelo despenteado e olheiras profundas. Não havia dormido. Na frente da delegacia, um grupo de colegas o esperava. Quando ele saiu pelo portão, houve um segundo de silêncio. E então alguém começou a bater palmas, e os outros seguiram. E aquelas 230 pessoas com jalecos brancos bateram palmas por um longo tempo, enquanto o médico ficava parado na calçada tentando entender onde estava e o que havia acontecido. Depois ele pediu licença, entrou num carro e foi direto para o hospital. Havia trabalho a fazer. Há momentos em que a vida não usa metáforas. Ela é direta, brutal, quase didática na forma como entrega suas lições. E o que aconteceu na noite de uma quinta-feira, 3 semanas após a prisão do Dr. Eduardo,
foi tão cirúrgico na sua crueldade poética que pareceria invenção se não estivesse documentado em prontuário, boletim de ocorrência e laudo médico. Tiago Braga, 22 anos, filho do inspetor Márcio, deu entrada em emergência no Hospital Municipal de Serrana do Vale às 21h32, com dor torácica intensa, queda de pressão e arritmia grave. A equipe do pronto-socorro o estabilizou provisoriamente e imediatamente identificou o que estava acontecendo. Uma complicação cardíaca tardia, consequência de uma contusão miocárdica não devidamente monitorada após o acidente de moto 6 meses antes. O tipo de complicação silenciosa que se instala devagar e então se manifesta de uma vez, sem avisar, sem pedir permissão. O médico plantonista olhou o quadro, avaliou e chamou a chefia de plantão para uma conversa que durou 45 segundos e foi suficiente para que os dois entendessem o que precisava acontecer. Havia apenas um profissional no hospital e na região com capacidade técnica de realizar o procedimento que Tiago necessitava naquele momento. O mesmo profissional que 3 semanas antes havia sido tirado de uma sala cirúrgica algemado pelo pai do rapaz que agora estava na maca. O Dr. Eduardo foi acionado às 22h08. Ele estava no apartamento, tinha acabado de jantar e atendeu na segunda chamada. Quando lhe disseram o nome do paciente e o nome do pai, houve uma pausa de 3 segundos, que o médico de plantão descreveria depois como a pausa mais longa de sua vida profissional. Então, o doutor Eduardo disse que estava a caminho. O inspetor Márcio havia chegado ao hospital 40 minutos antes, assim que soube da internação do filho. Estava no corredor da emergência, a farda civil amassada, o rosto com uma palidez que não era apenas de medo pelo filho, mas de algo mais complexo que o medo simples. Era a palidez de quem começa a entender que o universo tem uma memória muito melhor do que a sua. Quando o médico de plantão se aproximou e disse com uma delicadeza que era quase cruel na sua objetividade que o único profissional com condições de realizar aquele procedimento era o Dr. Eduardo Saraiva e que ele já havia sido acionado, o inspetor Márcio não disse nada. Ficou olhando para o médico como se estivesse tentando encontrar uma saída numa sala sem janelas. Não havia saída. O Dr. Eduardo chegou às 22h41. Entrou pelo corredor principal com a mesma passada firme de sempre. O inspetor Márcio estava encostado na parede a uns 5 metros da porta da sala de procedimentos. Os dois se olharam. Não houve palavras, não houve gesto. O doutor apenas continuou andando, entrou na sala, vestiu o avental e as luvas e começou a trabalhar. Márcio ficou no corredor, sozinho. As cadeiras de plástico laranja ao redor estavam vazias àquela hora. O cheiro de hospital, aquele cheiro específico de álcool e ar-condicionado e limpeza compulsiva que tenta cobrir tudo mais, envolvia tudo. Ele se sentou numa das cadeiras, colocou os cotovelos nos joelhos e a cabeça nas mãos. Do outro lado da parede, o homem que ele havia algemado no meio de uma cirurgia estava salvando a vida do seu filho. 2h20 depois, o Dr. Eduardo saiu da sala. Parou no corredor. O inspetor Márcio levantou imediatamente, os olhos vermelhos, o queixo instável com o esforço de controlar o que claramente queria sair em forma de choro ou colapso, ou os dois juntos. O doutor disse apenas que o procedimento havia corrido bem, que Tiago estava estável, que as próximas horas eram de observação, mas que o prognóstico era favorável, que ele poderia ver o filho em 15 minutos. O inspetor abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Não conseguiu falar. O Dr. Eduardo não esperou. Virou as costas e foi embora pelo corredor, os passos ecoando no linóleo, sem olhar para trás. E o inspetor Márcio ficou parado, no meio do corredor vazio do hospital, no silêncio das 23 horas,
com todas as palavras que não saíam, presas em algum lugar entre a garganta e a consciência. O tribunal estava tão cheio que a segurança precisou fechar as portas laterais meia hora antes do início da sessão. Nas escadarias do lado de fora, pessoas acompanhavam pelo celular a transmissão ao vivo que 3 emissoras faziam simultaneamente. A imprensa ocupava 2 fileiras inteiras. Nos corredores internos, advogados e estudantes de direito se espremiam para conseguir um ângulo de visão. E em 2 fileiras do lado direito do tribunal havia jalecos brancos. A procuradora Verônica Campos apresentou o caso com a metodologia que havia construído ao longo de 18 anos. Sem emoção performática. Sem dramaturgia desnecessária. Apenas fatos dispostos numa sequência que não deixava espaço para interpretação alternativa. A denúncia falsa e sua origem rastreada até o próprio inspetor Márcio. As mensagens trocadas com o delegado Osvaldo, combinando a estratégia de investigação fraudulenta. O laudo de morte de Renato e a correlação direta com a interrupção da cirurgia. O vídeo exibido em tela grande para o tribunal, que mostrava com a clareza implacável que só uma câmera tem, cada segundo daquele momento na sala cirúrgica. E depois, o prontuário. O do inspetor Márcio, a internação de 2 anos antes, a nota do doutor Eduardo no relatório de alta, a assinatura do médico que havia salvado a vida do homem, que depois o mandou algemar. O advogado de defesa do inspetor tentou argumentar que havia apenas cumprido uma ordem judicial. A procuradora respondeu que uma ordem judicial não autoriza ninguém a provocar a morte de um terceiro, que havia pedido 5 minutos, e esses 5 minutos haviam sido negados com a frase que o vídeo registrou para sempre: bandido não escolhe hora de ser preso. E que Renato, o homem que morreu, não era bandido. Era pai de 3 filhos e havia esperado 8 meses por uma cirurgia que foi interrompida por vaidade pessoal. O delegado Osvaldo Figueiredo foi julgado na mesma sessão. Havia tentado, nas semanas anteriores, uma série de manobras processuais que a procuradora desmontou uma por uma, com a paciência de quem tem todas as peças e sabe exatamente onde cada uma se encaixa. A sentença foi lida às 15h42. Márcio Braga, condenado por homicídio culposo, abuso de autoridade, fabricação de provas e prevaricação. Perda imediata do cargo, da pensão e início do cumprimento de pena. O juiz, num trecho da sentença que foi reproduzido integralmente pelos jornais no dia seguinte, escreveu que a conduta do réu representava não apenas a violação de uma lei específica, mas a traição do pacto fundamental que une o Estado ao cidadão, o pacto segundo o qual quem veste uma farda o faz para proteger, não para destruir. Osvaldo Figueiredo, condenado por cumplicidade, improbidade administrativa e obstrução de investigação. Exonerado do cargo com proibição de exercer função pública por 12 anos. Na saída do tribunal, entre os fotógrafos e os repórteres e os jalecos brancos que aplaudiam na escadaria, o inspetor Márcio passou pela família de Renato. Silvana estava lá com os 3 filhos. O caçula dormia no colo dela, a cabeça no ombro, alheio a tudo. O filho mais velho, de 13 anos, segurava a mão da mãe. A filha do meio olhava para a calçada. O inspetor passou a 2 metros deles. Silvana não gritou. Não se moveu. Não fez nenhum gesto. Apenas ergueu os olhos e o olhou. Direto. Em silêncio. Por 3, 4 segundos que pareceram conter toda a extensão do que havia acontecido. De Renato esperando 8 meses na fila, de Renato fazendo panqueca na última noite, de Renato no corredor, partindo sozinho para uma sala cirúrgica da qual não voltaria, de 3 filhos crescendo sem pai, de uma mulher reconstruindo uma vida que não havia pedido para reconstruir.
O inspetor Márcio desviou o olhar primeiro. Na manhã seguinte, o doutor Eduardo Saraiva chegou ao Hospital Municipal de Serrana do Vale às 7 horas. Estacionou no mesmo lugar de sempre, pegou o jaleco no armário de sempre, tomou o café que a copeira Dona Inês deixava pronto para ele todas as manhãs, porque Dona Inês sabia que ele chegava sempre antes de todo mundo. Quando ele entrou no corredor principal em direção à área cirúrgica, havia pessoas esperando. A enfermeira Carmen, que havia tentado barrar o inspetor com o próprio corpo. O técnico Davi, que havia gravado o vídeo com as mãos firmes. Os médicos do pronto-socorro, as auxiliares de enfermagem, a diretora doutora Patrícia Mourão. Estavam parados dos dois lados do corredor, em silêncio, e quando o doutor Eduardo entrou, começaram a bater palmas. Ele parou no meio do corredor, olhou para os dois lados. Suas mãos, aquelas mãos que a equipe chamava de mãos de milagre, ficaram por um momento sem saber onde se colocar. Então, ele simplesmente assentiu com a cabeça, aquele gesto contido de quem sente muito, mas não tem palavras suficientes para o quanto, e continuou andando. Havia trabalho a fazer. Havia sempre trabalho a fazer. Nos meses seguintes, o governo estadual aprovou, sob pressão da procuradora Verônica Campos e de uma coalizão de entidades médicas, uma legislação específica de proteção a profissionais de saúde em exercício. A lei estabelecia protocolos rígidos para qualquer abordagem policial dentro de unidades de saúde, exigia autorização prévia da direção hospitalar, exceto em casos de flagrante de crime grave, e determinava que ordens de prisão executadas durante procedimentos médicos em curso seriam automaticamente objeto de sindicância. A lei recebeu um nome oficial comprido e burocrático, como todas as leis recebem. Mas em Serrana do Vale e em outras cidades do estado, todo mundo a chamava pelo nome simples que surgiu espontaneamente, sem que ninguém decidisse, sem que ninguém propusesse. Chamavam de Lei do Renato. A velha foto de aniversário, aquela em que ele estava com um chapéu de festa e os olhos brilhando com um tipo de alegria que não se performa, ficou na entrada da sala de espera da cirurgia cardiovascular do Hospital Municipal. A diretora Patrícia Mourão a colocou ali numa tarde, num porta-retrato simples, sem cerimônia, sem discurso. Apenas colocou. E ninguém tirou. Porque havia coisas que precisavam ser lembradas. Porque havia homens que morreram cedo demais e que mereciam continuar existindo de alguma forma, mesmo que fosse numa foto, num porta-retrato numa parede de hospital, olhando para todos que passassem como um lembrete silencioso de que cada vida que entra por aquela porta importa, e de que ninguém, com nenhum cargo, com nenhuma estrela no peito, tem o direito de decidir de outra forma. A história do doutor Eduardo e do inspetor Márcio se tornou conhecida em cursos de direito e de medicina como um caso exemplar sobre os limites do poder e as consequências do abuso. Mas em Serrana do Vale, onde as pessoas que viveram aquilo ainda passam pelo hospital e pelo tribunal, e pelo corredor onde Silvana ficou de pé com os 3 filhos, a história não era um caso, era uma cicatriz. E como toda cicatriz, lembrava que algo havia se partido e que o esforço de juntar de volta tinha um custo que não se paga nunca completamente. O que fica no fim é simples: um médico que voltou a operar. Uma família que aprendeu a viver com um espaço vazio que tem o formato exato de um homem que cantava desafinado no chuveiro. E uma cidade que aprendeu, da forma mais dura possível, que a justiça não é automática, que ela precisa de pessoas que não olhem para o outro lado, que ela precisa de um Davi com o celular firme na mão, de uma Verônica que larga o garfo no jantar, de uma Silvana que olha nos olhos sem desviar. A justiça não tem uniforme, mas ela aparece, sempre aparece.
Às vezes, tarde demais para algumas vidas, mas ela aparece. Se esta história te tocou, se você sentiu que ela precisava ser ouvida por mais pessoas, compartilhe agora. Deixe nos comentários o nome da sua cidade. Porque histórias como a de Renato acontecem em todo lugar. E a única coisa que muda o sistema é a quantidade de pessoas que se recusam a esquecer. Até a próxima história.